Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi e esse é meu canal que eu falo sobre meu trabalho, que é como corretor de seguro e outras coisas que envolvem o seguro e o meu dia a dia, sim, do trabalho também. Hoje eu quero falar sobre o meu acidente que, felizmente, graças a Deus, foi resolvido e fechou o caso hoje. Hoje eu estou fazendo o vídeo, hoje é dia 25 de julho. Para quem não sabe, no dia 27 de abril eu tive um acidente de carro, onde eu estava andando e uma menininha de bicicleta, ela tinha uns 8, 9 anos, ela passou, virou com tudo assim e bateu no meu carro que já estava quase que parando. Não estava 100% parado, mas ela veio e bateu com tudo. E dentro desse acidente, eu já tinha falado que queria que não usassem o meu seguro. É o que eu tinha conversado ali com o pai e foi assim que a gente tinha combinado, Se entrasse dentro do valor do DBSEC, eu não usaria o meu seguro, compraria uma bicicleta para ela, uma bicicleta nova, e ficava por isso mesmo, E dentro desse tempo, um vídeo atrás, eu falei que os tratamentos dela ficou mais ou menos em 200 mil, mas dentro do DBSEC tem uma parte que cobre indenizações também, dependendo do tempo que ela tratou, dependendo da gravidade que tinha acontecido. Tá? E hoje, saiu a resposta do DBSEC e encaixou dentro do DBSEC. DBSEC é o seguro obrigatório, que cobre a partes de machucado. E dentro desses machucados cobre até 1.200.000. Eu não sei o valor exato, mas se entrou foi menos que isso. Então, não precisou usar o meu seguro para pagar os machucados dela e o meu seguro já não ia cobrir a parte do meu carro, porque é o total econômico. O total econômico não cobre em acidentes que a outra parte não for carro, Tem algumas outras situações que cobrem também, mas quando eu tenho um seguro total econômico, completo econômico, se eu bato com pedestre, ciclista, poste, guarda-reio, quina, aquelas valas, qualquer outra coisa que não for carro, o meu seguro não cobre. Então, pelo meu seguro não iria dar para arrumar o meu carro. Então, eu já queria que não entrasse, não precisasse usar o meu seguro, e eu tinha dado essa proposta para o pai e para a seguradora também. E o pai, por contrário, ele não daria queixa na polícia, não mudaria a ocorrência, com isso eu não ia perder ponto na minha habilitação, não ia levar multa também. Então eu comprei a bicicleta, entreguei a bicicleta, ficaram felizes e agora resolveu o acidente, entrou dentro do DBSEC. Para vocês terem uma ideia, se eu tivesse usado o meu seguro para pagar os tratamentos dela, se caso passasse do valor que cobriu o DBSEC, ou eu usasse o meu seguro para consertar o meu carro, se não fosse o total econômico, por ano, eu já tinha feito a renovação do meu seguro, tá? Só que o acidente aconteceu antes, então eu tive que, por um período pelo menos, corrigir essa pontuação e renovar como se tivesse acontecido um acidente. E a diferença que deu no valor foi de 9.660 por mês, se eu tivesse usado o seguro. Então era quase um seguro a mais por mês, praticamente, E eu iria pagar a partir do mês seguinte, se eu tivesse usado o seguro, 19.880, no total econômico. E como não usou, então isso daqui eu vou cancelar essa parte como que usou o seguro. Já foi dado baixa no que eu tinha dado entrada no seguro lá, foi dado baixa, então esse daqui é a mesma coisa que não aconteceu. Mas no primeiro ano já ia aumentar 9.000. No segundo ano ia cair uns 5.000 mais ou menos, então mesmo assim ele estava mais caro do que se eu tivesse renovado. E em alguns vídeos eu já falei que quando você tem um acidente e usa o seguro para pagar o carro de outra pessoa, para pagar o tratamento, para arrumar o seu carro, ele cai 3 pontos. Então é a mesma coisa que demora 3 anos para você voltar na pontuação que você teve quando aconteceu o acidente. Isso no mínimo, por quê? Porque pode ser que nesses 3 anos possa acontecer um outro acidente, não dá para saber, Então, quanto menos a gente conseguir usar o seguro, melhor. Tem situações que não tem
como isso, né? Por quê? Porque eu paguei a bicicleta da menina, eu poderia ter usado o seguro para pagar a bicicleta dela. A bicicleta custou 32 mil, eu fui lá e paguei a bicicleta. Se aumentou 9 mil no seguro do meu carro por mês, em 3 meses, 4 meses, eu já tinha pago isso. Então não compensaria eu usar o seguro. Por isso que às vezes é bom você esperar sair o valor final para saber se você vai usar o seguro ou não, tá? Mas, lógico que, dependendo da situação, o meu foi uma bicicleta, mas se for um carro, já não encaixa dentro desses 30 mil mais ou menos. Já passa de 100 mil dependendo da situação. Aí muitos não têm esse valor pronto ali para dar no gasto, então, né, acabam usando o seguro, né? E para isso que tem o seguro, na verdade, né? Mas às vezes é bom a gente botar na balança, ver se compensa mesmo usar o seguro, tá? E outra coisa, dentro desse acidente que eu tive, a porcentagem de culpa ficou 70% para a menina e 30% para mim. Por quê? Porque aonde eu estava era uma mão só, e aonde ela veio tinha um tomaré e virou para a esquerda. Ela não fez o tomaré e ainda entrou na contramão. Se você não sabe, né, isso já virou regra, já virou lei, e isso é o que vai valer daqui para frente. Muitos têm um pensamento antigo, um pensamento não está atualizado com as regras e informações atuais. Bicicleta também tem culpa. Bicicleta também tem culpa. Bicicleta também é vista como um meio de transporte. Por isso que estão obrigando a pôr capacete, né? Eles falam que estão pedindo para usar, mas é quase que uma obrigação. Porque na hora que acontece acidente e você machuca a cabeça, eles vão colocar na sua responsabilidade você estar sem capacete. Então é quase uma obrigação você estar de capacete. E seguro. Eles estão mandando, estão pedindo colaboração e tudo mais, mas na verdade eles estão mandando ter seguro, né? E a bicicleta, por que eles estão mandando tudo isso, estão pedindo tudo isso, estão fazendo regras e leis tanto assim? Porque bicicleta também pode causar uns danos gigantescos. Teve casos de criança que esbarrou em idoso e o idoso caiu, bateu a cabeça e morreu. Foi quase 100 milhões de indenização que a família teve que pagar por causa que uma esbarrou no idoso e matou essa pessoa. Então, vem acontecendo bastantes acidentes parecidos com esses. No mesmo caso que aconteceu comigo, teve 70% de culpa para uma criança de 8, 9 anos. Não tem como fugir disso. Muitos não entendem, ficam nervosos, ficam estressados, falam, mas o meu filho se machucou. Mas criança, independente se é criança, tem uma porcentagem de culpa. Por isso que tem muitas escolas que não deixam as crianças andarem de bicicleta sozinhas antes que eles passem por algum testes na escola. Eles chamam as polícias nas escolas e ensinam as crianças a andarem de bicicleta. Aqui é tomaré, então você tem que parar, olhar e continuar. O carro está indo nesse sentido, então a bicicleta tem que ir no mesmo sentido. Não pode estar ao contrário, porque é a mesma coisa que você está na contramão. E isso, por já ter regras, leis, históricos de acidente que aconteceu, você não tem como fugir disso. Se o seu filho causar um acidente de bicicleta, a lei vai para ele também, ele sendo criança, adolescente ou jovem. E quem vai ter que arcar com isso é os pais. Mesmo que essa menina que bateu no meu carro, ela quebrou o nariz. Ela se machucou muito mais do que eu. O prejuízo que ela teve foi muito mais, porque foi físico. O meu é coisa material. Então não tem comparação. Mas, mesmo assim, ela teve 70% de culpa. Disso não tem como fugir. Isso é uma coisa muito... às vezes parece desumano. Fala, nossa, a pessoa se machucou, ainda tem culpa. Mas a responsabilidade é dos pais que tem que orientar aonde andar, como andar e o que pode acontecer. Então, na hora que acontece um acidente, né, isso pode pesar para a bicicleta. Por quê? Pode pesar, não é certeza. Por quê?
Porque no carro, às vezes tem o driver recorder, mas a pessoa não é obrigada a entregar esse driver recorder, porque aquilo lá é para proteger ela, tá? Se aquele acidente eu usei isso para me proteger, porque ela passou no tomaré e entrou na contramão, então eu usei a imagem para me proteger. Eu não usaria, eu não usaria essas imagens para me denunciar, para me entregar falando que eu estava errado, entendeu? Então, bicicleta tem que tomar um cuidado maior, né? Andar dentro do possível, do máximo ali de regras e de leis, para que não aconteça alguma coisa, porque caso acontecer, a regra é igual para todos, é trânsito, é lei de trânsito, carro, caminhão, bicicleta, é igual, pedestre, não, tá? Mas mesmo assim, às vezes, até agora, tem dado porcentagem de culpa para pedestre. Pedestre, às vezes, tem levado porcentagem de culpa por estar atravessando no lugar errado e ser atropelado ou causar um acidente por causa disso. Tá, pessoal? Então, se protejam. Tenham seguro. Às vezes, o seguro não vai evitar que aconteça o acidente. Isso eu sempre falo. Seguro é para cobrir os prejuízos que aconteceram. Não é porque você tem seguro que não vai acontecer o acidente. É para quando acontecer um acidente você ter algo que cubra o que você tem que pagar, tá? Então, mas antes disso a gente precisa se policiar, aprender a dirigir, saber as regras e leis de trânsito para poder dirigir. Não vai pelo que os outros estão falando, isso eu já sempre falo. Você tem que saber o que é certo, o que é errado, o que você pode, o que você não pode. Tá andando assim o carro, então a bicicleta tem que andar na mesma mão. O sinal tá fechado, tem que obedecer o sinal. O sinal tá piscando amarelo, que é para você tomar cuidado. A principal é de quem? Quem tem a preferência para atravessar aquele lugar? Aonde que você está atravessando? O que você precisa entender dentro desses acidentes de trânsito? Já aconteceu um acidente com uma pessoa que ficou até aqui, o que eu queria falar, mas a gente tem que abaixar o nosso eu, né, de vez em quando, né, e ficar quieto, né. Um acidente de moto, a pessoa bateu a moto e o responsável dessa pessoa me ligou, falando: Bruno, o meu filho bateu de moto e ele está sem seguro, tem como ele fazer um seguro agora? Falou: sem chance, eu não vou botar minha mão no fogo por causa disso, ele já teria que ter seguro, não andar sem seguro, então não tenho o que fazer. Eu posso ajudar na parte de tradução, na parte de coisas que não entender eu posso ajudar, mas da parte do seguro eu não vou entrar nesse problema, eu não quero entrar. A responsabilidade é sua como pai que deixou a criança andar de moto, o filho andar de moto sem seguro, tá? Então eu não vou sujar minha mão porque isso daí é fraude, porque eu vou estar fazendo seguro dentro de um acidente que já aconteceu. Não pode isso, não existe isso. Tá? Não é bater o carro para depois fazer o seguro. É fazer seguro para caso bater o carro, bater a moto, bater a bicicleta, ter uma cobertura. Então eu falo: não tem o que fazer. A responsabilidade é sua, que deixou o filho andar sem seguro. Então não tem o que fazer, né? E é a mesma coisa para tudo. Se você anda de bicicleta, você sabe que tem o risco de você se machucar ou machucar alguém ou danificar algo de alguém, então você tem que ter um seguro para cobrir isso. Ok, pessoal? Esse é um alerta, é um ensinamento que eu aprendi agora com esse acidente que eu tive e de acidente de outros clientes que acabam acontecendo também. Porcentagem vai ter, bicicleta também tem culpa, tá? Isso eu aprendi, né? E mesmo assim, né? Às vezes acontece, e no meu caso, igual eu fiz, né? Eu fiz isso porque eu já vi outras pessoas fazerem também. Falou: não, a bicicleta eu pago, a bicicleta eu cubro, e não fica por isso mesmo, né? Para quê? Para que eu, às vezes mesmo culpado, né, eu saio no prejuízo, né? Mas a minha culpa é minha, então o prejuízo é seu também, né? Mas muitos não entendem, muitos não aceitam e às vezes, né, dói o coração, né, dar alguma informação sobre isso, né? E fico bem triste também. Eu tento não deixar isso entrar pro coração, né? Enxergar com raiva, com mágoa, ou deixar isso no coração. Ali, às vezes, na hora a gente se altera, a gente fica um pouco bravo, mas eu mesmo, né, ouvindo, né, às vezes a pessoa só tem como falar comigo. A raiva não é comigo, ela não tá brava comigo, tá brava com a situação. Então eu tenho, assim,
cabeça, né, o suficiente para saber liberar, saber separar tudo que acontece, tudo que já aconteceu também. Às vezes a gente ouve tantas coisas que desanima, né? Mas é o serviço, né? Às vezes você ouve tantas coisas dentro da fábrica, trabalhando com outras coisas, né? Cada trabalho tem o seu ponto negativo e o ponto positivo, né? E o meu negativo, né, às vezes, né, ouvir, né, essas coisas, às vezes desagradável, mas é o coração da pessoa. A gente tenta ouvir, acalmar a pessoa, explicar a situação, como funciona, como que pode estar fazendo para resolver a situação, né? E quando resolve, todo mundo fica feliz, todo mundo fica grato pelo que aconteceu, né? Como se resolveu, e todo mundo fica feliz, né? Nem sempre, né? Mas o meu carro está batido ainda, eu não arrumei o carro. Né, eu teria que cobrar isso da menina, mas falar, não tem nem como, né? É uma criança de 8 anos. Então, eu falo, não, o meu carro fica assim mesmo, eu dou a bicicleta, só não muda a ocorrência. Foi isso que aconteceu e graças a Deus não precisou não usar o meu seguro também, né? E não vou falar mais do acidente, tá bom? Esse é o último vídeo que eu falo desse meu acidente, né? Posso dar como exemplo, mas sobre esse meu acidente que se resolveu agora, acabou e está batido o martelo, está resolvido. E eu não tenho mais não devo mais nada para ninguém. Tá bom, pessoal? Se você tem algum filho, né, de bicicleta, que anda de bicicleta, vai para a escola de bicicleta, faz o caminho com ele. Fala, ó filho, às vezes os seus filhos não enxergam os riscos que tem no caminho para ir para a escola. Né? Fala, ó filhão, aqui ó, aqui vem carro, aqui ó, o carro que vem daqui é preferência. Então, independente do que for, você tem que esperar. Não é porque você é pedestre que você está na prioridade de passar em qualquer lugar. Você tem que esperar o carro daqui passar. E se ele parar para você passar, você vai. Se ele estiver em movimento, espera ele passar. Depois você vai. Falou aqui, ó, essa ruazinha aqui é bem estreita, né? Então, se você andar muito por aqui, o carro que passar pode te acertar. É isso a obrigação dos pais. Não é depois que acontecer alguma coisa, fica bravo, né? A orientação e a educação é responsabilidade dos pais. Então, o seguro tem para cobrir danos, prejuízos que acontecem, mas a educação e orientação é em casa, é com os pais e é sua responsabilidade isso. Tá bom, pessoal? Então, ensinem e orientem os seus filhos. Vai algumas vezes no trajeto da escola, para ele saber enxergar como ele precisa se alertar, se preocupar no caminho que ele está fazendo indo para a escola. Ok, pessoal? Isso fica alerta, fica uma dica para vocês. Compartilha com quem tem criança que vai para a escola de bicicleta, ou você deixa os seus filhos saírem por aí de bicicleta sozinho, né? Ensinem ele a andar de bicicleta, ensinem eles a entenderem as placas. Aqui é Tomaré, você tem que parar. Aqui tem placa, aqui tem isso, aqui tem a faixa de pedestre, essa linha branca, você tem que andar para cá. Se você está andando de bicicleta e tem um pedestre, o pedestre tem que passar primeiro, depois você passa. Tem várias coisas que vocês podem ensinar, tá? O meu pai, ele falou uma vez, quando eu estava saindo de carro com ele estava dirigindo, eu estava do lado e tinha uma bicicleta no meio da rua, assim, não tinha percebido que o carro estava chegando perto. Aí eu, na minha molequice, no meu jeito de moleque, falou, pai, buzina pro carro ali, para a bicicleta sair da frente. Aí ele falou, não é assim que funcionam as coisas. Você está aqui comigo agora, mas eu enxergo como se fosse você. Então, o que eu não quero que faça com você, eu não vou fazer para os outros. Então, isso que meu pai me ensinou andando de carro. Né? Você tem ensinado seus filhos, quando ele está no carro ali com você, ou você só dá o celular e fica passando tempo até chegar a algum lugar? Tem coisas que você pode ensinar fazendo, mostrando o exemplo. Tá? Esse foi um exemplo que meu pai deu. Não é sair buzinando porque tem alguém na frente. Aquela pessoa pode ser o seu filho. Aquela pessoa é o filho de alguém. Então, o que você não quer que façam com seu filho, você não faz com o filho dos outros também. Ok, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Né? Se inscreve nesse canal. Se você assistiu até agora, compartilha, comenta o que você achou, para que esse canal chegue, para que esses vídeos tenham mais visualizações e mais pessoas estejam cientes de certas coisas
aqui no Japão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau.